E já que você falou de vacinas, deixa eu ver se eu consigo lhe explicar esse mecanismo biológico. E que você e todas as pessoas que nos assistem, médicos ou não, entendam. Quando eu sofro uma infecção por um vírus, existe uma primeira linha de ataque, que é chamada de imunidade inespecífica, né, que é a primeira linha de defesa. Ela vem antes dos anticorpos. Tá? Nós não temos anticorpos porque nunca sofremos essa infecção. Muito bem, então a célula representativa do sistema imunológico dessa fase é chamada de macrófago. O que faz o macrófago? Veja só, ela engole o vírus. Tá? E se esse macrófago tiver quantidades suficientes de vitamina D, ele vai destruir esse vírus. Ele não vai só engolir o vírus, ele vai destruir esse vírus. E dentro dessa célula, esse vírus vai ser fragmentado em vários segmentos diferentes. E esta célula aqui englobou o vírus, destruiu o vírus, fragmentou esse vírus, ela vai selecionar, preste atenção, ela vai selecionar os segmentos deste micro-organismo que são mais adequados para a produção de anticorpos. E aí o que ele vai fazer? Então, quem vai fazer isso vai ser esta célula que inicialmente englobou e destruiu os vírus. Então, ela vai apresentar esses segmentos que são mais adequados para a produção de anticorpos, ela vai apresentar, e o nome técnico é exatamente isso, apresentação de antígenos, né? Ela vai apresentar os segmentos do vírus mais adequados para a produção de anticorpos para as células que produzem anticorpos, que são os linfócitos. Então existe um acoplamento, né, entre o macrófago, que está apresentando aqui os segmentos do micro-organismo, e o linfócito. O linfócito lê essa sequência de informações que estão sendo apresentadas pelo macrófago, e ele já sabe qual é o anticorpo que ele tem que produzir, ou quais os anticorpos que ele tem que produzir. Porque vários segmentos desse vírus que foram destruídos são apresentados para linfócitos, todos aqueles que forem mais adequados para o sistema imunológico daquele indivíduo específico são apresentados para o linfócito. Quando você produz uma vacina, é o pesquisador que escolhe um fragmento que ele acha que vai ser mais adequado para a produção de anticorpos e injeta no indivíduo. Entende? Não é uma situação natural. E só anticorpos, que a gente chama então de monoclonais, porque é produzido contra um único segmento do vírus, vai ser produzido, ao passo que a infecção natural vai produzir diversos anticorpos direcionados para várias partes daquele vírus ou daquele micro-organismo. Então, você imagina que se o vírus sofreu uma mutação e se transformou numa cepa que não tem mais aquele segmento que o pesquisador escolheu, né, essa vacina não vai servir absolutamente para nada. E como tem já várias... O senhor falou em 40 mil tipos de Covid, ou eu entendi errado? Nós já falamos de 40 mil sequências genômicas, né, de vírus... Covid-19. De mutações do genoma, dos genes da Covid-19. Nem sempre as mutações que ocorrem dão origem a uma cepa que é antigenicamente diferente, ou seja, que o sistema imunológico não reconhece como sendo o mesmo micro-organismo que foi atacado, que atacou o organismo anteriormente. Mas... Na sua opinião, então, é melhor não tomar a vacina do que tomar qualquer vacina? Oxford, chinesa, russa, inglesa, Johnson & Johnson... Na minha opinião, a pior situação possível é você vacinar pessoas com níveis baixos de vitamina D. Porque você vai acionar um sistema imunológico que está desregulado pela falta da vitamina D. E aí duas consequências vão acontecer. Desregulado, a vacina não funciona.
ela não vai sustentar a produção de anticorpos. Os linfócitos precisam da vitamina D para produzir anticorpos, contra os anticorpos que foram, vamos dizer assim, estimuladas, tiveram a sua produção estimulada pela vacina. Não vai sustentar. E aí já se publicou estudos mostrando que as pessoas não sustentam a produção de anticorpos neutralizantes. Meses depois já não tem mais anticorpos neutralizantes, e esse é um segundo mecanismo através do qual a pessoa pode se reinfectar, até com a mesma cepa. Então, veja, sem vitamina D não tem solução. Além da falta da vitamina D não permitir ao sistema imunológico responder à vacina como deveria responder à vacina, ela vai permitir ao sistema imunológico fazer o que não deve, porque você acionou um sistema imunológico que está desregulado contra a vacina, ele pode desencadear uma doença autoimune. E essas coisas que foram identificadas como eventos graves em pessoas que são voluntários dessas vacinas, como a da vacina Oxford, preste atenção, foram manifestações autoimunitárias. Não é que a pessoa desenvolveu um quadro grave de hipertensão, não. Ou outra desenvolveu um quadro de uma qualquer outra doença. Não, foram quadros de doenças autoimunes, em que o sistema imunológico atacou o sistema nervoso central, produzindo esclerose múltipla, produzindo uma variante da esclerose múltipla, que é chamada de mielite transversa. Ou seja, a vacina que acionou o sistema imunológico, induziu uma doença autoimune, não qualquer outra doença. Então, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Quando a vacina de Oxford parou, porque uma mulher inglesa teve alguma coisa, não foi uma mielite que ela teve, uma coisa assim? Isso é uma variante da esclerose múltipla. A mielite transversa ataca as... Mas foi isso, não foi? Foi, mas é um ataque do sistema. É um ataque do sistema imunológico. Isso foi noticiado nos jornais, né? Sim, isso foi noticiado e é um ataque do sistema imunológico contra a medula espinhal. Medula espinhal, em inglês, a parte... se chama mielite, quer dizer, a inflamação produzida pelo sistema imunológico se chama mielite. E no caso que, como afetou um segmento da medula espinhal, é chamado de mielite transversa, ou seja, foi uma agressão autoimunitária e não há como você chegar e excluir a possibilidade de que isso tenha sido desencadeado pela vacina, porque a vacina acionou um sistema imunológico que está desregulado pela falta de vitamina D e a pessoa desenvolveu uma doença autoimune. Como é que você pode chegar e dizer, não, isso foi avaliado por uma instituição independente, eles disseram que não tem nada a ver. Como pode afirmar que não tem nada a ver? Parece que já houve 3 casos até. É.